Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa. O mês de julho já está se aproximando da sua metade, então vamos fazer o anúncio aqui das palestras. Dia 25/7, nós vamos ter quinta-feira, 20h15, a palestra com Silvia Regina de Lúcia, o tema gratidão. Dia 30, terça, 20h15, com Chaline Fante, a Revista Espírita como laboratório de construção da doutrina espírita. E dia 31 de julho, quarta-feira, às 14h, Tânia Fernandes vai falar sobre esperança. Sábado agora, às 13 horas, dia 13 de julho, das 12 às 16, nós vamos ter a nossa festa julina, onde teremos bazar de roupas e calçados seminovos, teremos bastante comida, afinal de contas a gente arruma um evento que é para comer, né? Então a gente vai ter bastante comida, né? E às 15 horas teremos a palestra com Ezequiel Mota com o tema Mundo Corpóreo, Mundo Espiritual e o intercâmbio entre os dois. Alimentando o espírito nessa hora. E o corpo e a alma também. O corpo já foi antes, né? Dia 3 de agosto nós vamos iniciar o nosso curso básico de Espiritismo. Dessa vez vai ser presencial, vai ser todo sábado das 10 ao meio-dia. Então quem quiser fazer o curso, só dá um nome ali na nossa secretaria, só para a gente ter um controle e saber o número de alunos também. Estamos com a nossa campanha constante dos quadradinhos de lã. Quem puder doar ou material ou a mão de obra para fazer esses quadradinhos, tem 20 por 20, que depois são unidos formando essa manta, que depois essa manta é doada para as casas irmãs aqui pertencentes à USE, que trabalham com gestantes, recém-nascidos. Então quem puder colaborar, é sempre uma alegria receber. Como toda casa espírita, a gente aceita doação de roupa, calçados, o que tiver, dinheiro também. E estamos arrecadando tampas e lacres plásticos e lacres e latas de alumínio, que serão doadas, depois revertidas para o Instituto Amor Rosa. E quem desejar fazer um atendimento fraterno, é só chegar uma meia horinha antes ou mandar uma mensagem para nós via Facebook e WhatsApp, que aí um dos trabalhadores vai entrar em contato com vocês, tá? E temos também a nossa livraria, livros seminovos para venda, e também nós temos uma biblioteca circulante, que quem tiver interesse é só pegar um livro ali, levar, ler e devolver. Tá bom? Então vamos assentando confortavelmente em nossas cadeiras, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e agradecendo mais uma vez pela oportunidade do dia de hoje. A oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos aqui em seu nome para estudar, compreender e aplicar os seus ensinamentos. Esses ensinamentos que nos acalmam, nos fortalecem e, mais do que tudo, nos dão a direção e o caminho a ser traçado. Pedimos também aos irmãos de luz aqui presentes que nos orientem no dia de hoje, que mais uma vez esses ensinamentos possam se tornar a nossa prática e que assim possamos galgar a nossa evolução. Que os irmãos também protejam a todos que aqui se encontram e iluminem a todos os presentes. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje a Dona Cláudia vai falar com o tema Amor ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Boa noite a todos. Quem já deu beijinho, quem não deu beijinho, os que estão em casa, sintam-se beijados. Gente, estou com a carinha inchada, mas não bebi, né? Não apanhei, não estou gripada, estou com alergia, tá? Amanhã já estarei bem, mas tenho essas alergias. Então vamos lá ao nosso tema de hoje. Espero que todos tenham passado uma excelente semana, né? Então vamos lá. Amar ao próximo como a ti mesmo. Está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente começa pensando assim. Amor. O que é o amor? É uma forte afeição por outras pessoas, por laços consanguíneos ou através de relações sociais. Aí a gente para e pensa. No planeta o qual estamos encarnados, que é um planeta de provas e expiações, existe amor? Nós
Nós podemos dizer que sim, existe o amor maternal, o amor paternal, filial, o amor entre um casal, isso não deixa de ser amor. Mas o, entre aspas, verdadeiro amor, nós já encontramos. Qual é o verdadeiro amor? Né? É Deus. Porque em João capítulo 4, versículo 8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É esse amor que ainda estamos, através de nossas encarnações, aprendendo a sentir. Em épocas bem distantes, amavam-se a deuses, né? Então, assim, não se pode amar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Esses tempos eram muito materialistas e egoístas, como se hoje não fosse nada disso, né? Mas tudo bem, vamos falar um pouquinho lá atrás. E na época, quando Jesus falou em amor, o povo estremeceu, né? Ah, é verdade, eu esqueço. Aqui eu não consigo ficar muito parada, né? Eu prometo andar só os quadradinhos aqui, né? 2 quadradinhos. 2 quadradinhos, tá? Vou contar aqui, 2 quadradinhos, né? Quanto tempo se passou desde essas épocas? Porém, percebemos que a humanidade, em sua maioria, continua cega em relação ao amor. Então, assim, o amor é caridade e o egoísmo é a negação da caridade. Eu vou ler um pouquinho, depois a gente fala, tá? Pascal, em 1862, disse: ora, sem caridade não haverá tranquilidade na sociedade e nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições e onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Aí a gente vai trazendo o que foi dito lá atrás e o que nós estamos passando nos dias atuais. Então vemos que não mudou praticamente nada. Quando Jesus falou em amor e o povo estremeceu, podemos imaginar, né? Como assim estremeceu, né? Então nós podemos dizer o seguinte, que quando Jesus falou em amor, né? Ele causou, a palavra amor causou medo, tá? Pode ser espantoso, né? Mas, poxa, falou em amor e causou medo? Sim, causou medo, né? Porque, vamos lá, se o amor é caridade e a falta de caridade, né, é egoísmo, e o egoísmo anda de mãos dadas com orgulho, então o amor mexe com o nosso orgulho, tá? O nosso top de linha, né? E nós vemos como a falta de amor, né, de afeto, nos prejudica. Então, vou dar exemplos rapidinhos. Aonde o orgulho fala bem alto. Uma família desestruturada, né? É uma família desestruturada, mas estão juntos, né? E há uma guerra entre eles, porque o orgulho está lá. Um quer ser melhor que o outro. Os pais separados. O que acontece com os filhos? Tornam-se joguetes nas mãos dos pais, porque um quer, né, se vingar do outro e a coitada da criança fica aquela bola de tênis que vai para um lado e para o outro. No desencarne de um ente querido, a herança... Ai, tudo maravilhoso, né? Aí, o ente querido desencarnou. A herança parece o quê? Um ringue de MMA. Porque durante o velório está todo mundo junto, lindo, maravilhoso. 15 minutos depois já estão se matando. Nunca mais vamos nos separar. Mas não dá 15 minutos, já começa o pau para ver quem é que vai ficar com o quê. Quem está tomando conta aí? O orgulho, né? No local de trabalho, não importa a hierarquia, mas vamos puxar o tapete. Ah, por que ele tem que ter um cargo melhor que eu? Mas ele tem um carro, mas ele tem uma casa, né? Ah, ele não tem, ele não, eu mereço, ele não merece. Aonde quem está falando mais alto? O orgulho, né? A guerra entre os países é um orgulho, tá? E nas casas espíritas, né?
existem também, tem orgulho lógico, porque dentro das casas espíritas nós temos as harmoniosas brigas de foice. E toda casa tem, tá? Toda. Aí a gente para e pensa, né? Nós, apesar de Cristo ter vindo e ter nos falado sobre amor, tudo, nós ainda não conseguimos lidar com nossos resgates, com os nossos desafios através do amor. E se ainda não conseguimos lidar com o amor nessas e em outras situações, é porque ainda não conseguimos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque é muito difícil a gente separar o amar ser do amar ter. Essa separação, ela se torna tão complexa que fica muitas vezes mais fácil, né? Terminar com as famílias, terminar com os valores morais, terminar com a ética. Por quê? Né? Porque proporcionando assim, a gente extingue o amor, então não tem mais confusão nenhuma. Deixa o orgulho falar mais alto que está de bom tamanho, né? Então, por exemplo, né, quando, né, vamos afastar os filhos dos pais. Os pais não mandam em você. Você não tem que ouvir o que seus pais falam, porque agora é moda, né? Falta de valores morais, né? Muitas vezes os filhos acabam mandando nos pais, não respeitando a ninguém, achando que tudo é uma maravilha e o mundo gira em torno deles, né? A falta de ética, estamos vivendo complicadamente aqui, né? O não cumprimento das leis. E a falta de religiosidade, tá? Os mais antigos ainda têm mais fé, mas os mais jovens não sabem nem o que significa fé e não querem saber porque acham que isso é coisa de gente antiga, isso aí é uma babaquice e tudo, né? Então, toda essa parte, né, que seria a prática da caridade, ela está sendo afastada. E o que acontece? Quando o bem é afastado, o mal vai deitando e rolando, né? Essa é uma guerra que vivemos hoje em dia. É a batalha entre o bem e o mal. Então a gente fala, né? Hoje em dia as coisas são diferentes, sim, né? Hoje em dia está gente, eu vou generalizar, todo mundo escondido atrás de uma rede social, atrás de um celular, atrás do computador, tá? Ninguém se mostra realmente o que tem dentro, tá? Ninguém mostra o que realmente quer, o que tem dentro de si. Tanto que às vezes você vai olhar, mas quem é essa pessoa? A foto é um bonequinho, é uma florzinha, caramba, como é que nós vamos saber quem é a pessoa? Bota a cara lá, né? Vamos mostrar o quê? Aí quando você junta as pessoas, fica todo mundo com cara de ué. Porque não tem o que conversar, não tem o que falar, não sabe como se relacionar. E isso está muito difícil, gente. Tá todo mundo se escondendo. Mas se escondendo de quê? Se escondendo de si próprio. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Tá? O isolamento dos indivíduos, através principalmente das redes sociais, né? Ela acaba fazendo, né, contribuindo com o quê? Com o aumento das síndromes. Então, é a síndrome disso, a síndrome daquilo, a síndrome daquilo. Por quê? Então, é como se fosse uma bola de neve, tá? Então, aquilo vai rolando. Então, lá atrás, Cristo trouxe o amor não foi aceito, e para que nós vamos amar se eu posso guerrear, se eu tenho o direito de querer mais do que o outro, eu não vou querer a família, então a gente vai destituir a família, a gente vai tomar conta ali daquele fulano, né? Tá, nós vamos fazer com que ele seja um robozinho e fique assim, que ele bote um cabresto, não enxergue mais nada, não raciocine, tá por si próprio, não tem a capacidade de pensar, de sentir. O que acontece? Ele vai ficando ali, sem saber como agir, tá? E essas síndromes vão aumentando. A incredulidade nas religiões, isso é muito grande, porque se você chama um jovem para vir numa casa espírita, eles te olham como se você estivesse falando da pior aberração da face da Terra. São raros os jovens que conseguem vir a uma casa espírita e conseguem entender. Esses jovens eu vejo como eles abençoados por Deus, tá? Porque eles estão conseguindo ter um caminho diferente.
Não importa se é na casa espírita, pode ser uma igreja católica, num templo evangélico, num terreiro de Umbanda, não importa. O que ele precisa é se conectar com Deus. Isso é importante. Isso faz falta para tapar esse buraco dentro de nós. E eles precisam disso, porque eles estão vindo com muita informação, mas essas informações não tapam aquele buraco dentro deles. Tá? Então eles precisam, né? Aí a gente fala, precisam da fé. E a fé o que é? O amor. O amor que nós temos ao Pai. Tá? E tudo isso, né, causado por o quê? Por excesso que já está vindo, tá, gente? Não é uma coisa, nós estamos fazendo. Por isso que eu falei, estou generalizando, estou falando do mundo em si, né? O excesso do orgulho, do desejo de poder, da ganância, que é diferente da ambição. Nós precisamos ter ambição, senão a gente fica parado no mesmo lugar. Mas a ganância, né? Você querer passar por cima do outro, você querer acabar com o outro. Eu preciso ter, eu preciso... Pra quê? Vai caber tudo no caixão? Mal e porcamente cabe a roupa na hora que você morre ali, porque às vezes você vai ver o coitado do morto tá com uma calça pela canela, que a calça não conseguiu chegar lá no pé, né? A florzinha tapa a manga que não chega. Então, vamos parar e pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, né? Isso acaba causando o quê? Uma insanidade. Que as pessoas, a ganância é tanto, o desejo de poder é tanto, a cobiça é tanto, elas acabam se ficando insanas. Tá? E a gente percebe que aí acaba gerando o quê? Uma psicopatia. Porque não tem outra explicação. E nós devemos também prestar muita atenção, né? Lá, já que nós estamos generalizando, vamos falar de nós também. Devemos prestar muita atenção em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Aí a gente pergunta assim, como será que estamos desejando que estejam o nosso próximo? Que a gente fala, eu desejo bem, será que nós estamos? Aí cada um por si, né? Será que nós estamos desejando ao próximo o que realmente a gente deseja para nós? Será que nós faremos pelo nosso próximo o que nós gostaríamos que fizessem para nós? Mesmo que esse próximo, que esse semelhante não assim o faça? Será que nós estamos fazendo isso? Porque aí vem a parte boa. Se nós não desejamos coisas boas, eu não estou amando o próximo como a mim mesmo. E com certeza eu não estarei amando a Deus sobre todas as coisas. Né? Nos amarmos não significa que nós somos egoístas, mas representa que amamos o nosso semelhante da mesma forma, né, como nós nos amamos. Não adianta eu falar, nossa, hoje está frio, né? Eu tô com uma blusa quentinha. Mas aquele que está na rua. Fazer o quê, né? Será que a gente não pensa como é que ele está se sentindo lá do outro lado? Né? Porque eu falo, a pessoa fala, Cláudia, você gosta do calor. Eu gosto. Gosto mesmo, aquele calorzão que você frita ovo na cabeça. Mas quando chega esse tempo, eu fico pensando assim, né? No calor, você ainda tem uma sombra, você tem uma água. Quem mora na rua, como é que está se virando nesse frio, nessa chuva? Nós voltamos para casa, nós temos o nosso teto, nós temos uma sopa quentinha, um chocolate quente, um chazinho, uma comidinha, uma cobertinha, um banho quente. E quem mora na rua, gente, nesse tempo? Né? Nós nos colocamos realmente estar no lugar deles? Então, tudo isso nós temos que refletir, porque isso chama-se o quê? Amor. Né? O modo como tratamos, né, como pensamos e como sentimos em relação ao próximo, reflete em como nos amamos. Porque a partir do momento que nós trapaceamos, que nós caluniamos, que nós furtamos, que nós puxamos um tapete, que nós não damos atenção, que a gente não tem um bom sentimento, né? Isso não é amor. E se nós pensamos isso em relação ao próximo, nós não nos amamos.
Porque se nós nos amássemos, pensaríamos em relação a eles, porque gostaríamos de sentir a mesma coisa. Tá? Então, isso reflete como nós somos. E a gente fala, nossa, Cláudia, você está sendo cruel. Não, tá? Isso faz com que a gente pense e repense, né, em como estamos evoluindo, como está indo a nossa jornada terrestre, em como nós podemos fazer, né, administrar melhor a nossa reforma íntima, a nossa transformação interior, como queiram chamar, né? Como a gente pode se melhorar como pessoa, automaticamente como espírito. Falar sobre os que agem errado, né? Aí as pessoas às vezes falam, pô, mas o cara age errado, mas o cara é esperto, ele ganha um monte de coisa, que não sei o quê. Pois é, eles podem ser espertos, tá? Eles podem vencer aqui, mas perante a lei do universo, eles são espíritos inferiores que se comprazem em prejudicar o próximo. Então, né, nós estamos nos iludindo como a gente olha, quando a gente olha para um cara, nossa, o cara ganhou tanto, olha a casa que ele tem, olha o carrão. Primeiro a gente precisa ver, né, como é que ele ganhou tudo aquilo. Às vezes a pessoa batalhou pra caramba para poder, sabe, ali dia e noite, praticamente sem dormir, final de semana, um trabalho árduo ali, né, para conseguir aquilo. Agora outros conseguem às vezes, né, uma varinha mágica, uma canetinha mágica, né? Então, nós precisamos ver, né, que nem sempre aquele que tudo tem, né, vai ser bem entendido pelas leis do universo. Tá? De acordo com Jesus, cada um dá o que tem dentro do coração. Então, nós estamos dando ao nosso próximo o que nós temos, aquilo que temos dentro do nosso coração. Então, isso faz com que a gente, quando eu li isso daqui, eu falei, misericórdia, né? Fala, e aí você começa a parar, a pensar, fala, eu pensei assim, né? Olha o que eu senti. É um tapão na orelha, né? Porque conforme a gente vai falar, a gente vai lendo e vai passando, mas conforme você vai preparando alguma coisa para ler, é você quem é chamado, né? Acordar. É você que leva aquela astrauletada e fala, tá vendo? Né? Presta atenção, né? Só conseguiremos amar ao próximo quando conseguirmos nos amar sem produzirmos espinhos. Tá? Porque o amor, ele deve ser construído, cultivado, que nem uma plantinha. A roseira é maravilhosa, mas para você montar um lindo buquê, o que nós temos que fazer? Tirar os espinhos, para formar um buquê maravilhoso. Por quê? Porque esse buquê vai cheio de amor, mas o espinho vai machucar o próximo. Então vamos tirar os espinhos, não vamos mais produzir espinhos, sejamos rosas, né? Para que possamos formar lindos buquês e entregar sempre ao nosso próximo. Amar não é esperar algo em troca, amar é nos libertarmos das amarras dessa vida. A gente fica preso a tudo. A gente se prende a isso, a gente se prende àquilo, a gente se prende àquilo, né? Só que nós, espiritualmente, nós somos livres. Quando nós não estivermos mais nesse corpo, o que nós levamos? Só o que fizemos de bom. As rosas sem os espinhos. Tá? Só que nós vamos levar os espinhos, por quê? Porque ainda produzimos esses espinhos. Chegaremos, com certeza, num dia que só produziremos rosas maravilhosas, sem os espinhos. Então, nós temos que nos libertar de tudo que não é legal. E o que não é legal para nós, não é legal para o nosso próximo. E não importa quem seja o nosso próximo, não importa quem seja o nosso semelhante, porque o nosso próximo, né, o nosso mais próximo está dentro do nosso lar, o nosso mais próximo somos nós. E o outro nosso mais próximo é a nossa família. Porque os outros próximos, muitas vezes, a gente acolhe, né, mas ele vai para a casa dele, a gente fica na nossa, só que quando a gente fecha a nossa porta, os nossos próximos estão junto de nós.
E aí onde está as nossas maiores amarras da vida. E é dessas amarras que nós temos que nos libertar. Nós também não podemos esquecer que nós estamos num planeta escola para aprendermos a amar. Então sejamos bons alunos para que no futuro possamos ser bons professores. Né? O planeta de regeneração que está chegando, ele depende do amor. E esse amor, ele cabe a nós. Então, cabe a nós demonstrarmos tudo o de melhor que temos. Porque se nós pararmos e pensarmos, dentro de nós não temos muito mais coisas boas do que coisas não boas. Tá? Às vezes, nós não demonstramos as nossas coisas boas porque a gente coloca um escudo em volta. Né? Ah, mas se eu demonstrar isso, eles vão me pisar em cima, eles vão, né? Pô, eu posso me prejudicar aqui? Muito pelo contrário. Né? Se o outro fizer isso, o problema é do outro, não é problema nosso. Nós temos que fazer a nossa parte, mostrar o que nós temos de melhor, colocar em prática, já que estamos dentro de uma casa espírita, né? Fazemos o evangelho no lar, então é um aprendizado que estamos tendo, tá dentro do nosso lar. A gente vem até aqui, a essa casa, nós ouvimos as palestras, o evangelho, então a gente vai sempre aprendendo de pouquinho em pouquinho. E esse pouquinho que a gente aprende, nós temos que colocar em prática, principalmente junto ao nosso próximo e junto a nós, a nossa pessoa. Quando a gente aprender, né, que o que é amor de verdade, nos amando, gente, esse planeta vai fluir, que é uma maravilha. Então vamos aprender a amar, porque amar é muito bom, demonstrar amor é muito bom. E se o outro não demonstra, não é, repito, não é problema nosso, é problema dele. Façamos a nossa parte com amor, com carinho. Se a gente não teve uma recíproca, porque ainda não chegou o momento dele, gente. Ele não consegue ainda demonstrar isso de volta para nós. E nós temos que respeitar. Tá? Do mesmo jeito que queremos ser respeitados, porque nós também temos as nossas limitações. Mas não temos que ter medo em colocar para fora o que nós sentimos. Nós não temos que preservarmos os nossos bons pensamentos, os nossos bons pensamentos, nós temos que colocar para fora. Porque dentro do nosso próximo, nós temos que pensar que todos aqui somos espíritos dentro, né, presos a um corpo de carne. Dentro do nosso lar, nós precisamos fazer, tem as confusões, mas nós não podemos parar e deixar de pensar assim, como eu não vou amar esse espírito, né? Se eu estou aqui para poder aprender com ele, ele aprender comigo. Como acontece esse aprendizado? Através do amor. Porque nós não sabemos o que fizemos um para o outro em vidas passadas. Então só vamos poder resgatar através do amor. Se nós não fizermos isso, estamos estacionados. Tá? Então assim, hoje, vamos pegar, hoje a Alessandra é a mãe da Letícia, mas será que em vidas passadas vocês não foram irmãs? E vieram agora como mãe e filha por algum motivo? Nós não sabemos, mas Deus sabe o que faz, tá? Tudo é muito... o povo desorganizado é encarnado, porque o desencarnado é uma de organização, gente. Ímpar, é algo assim, é tudo muito perfeito. É que nós, muitas vezes, não queremos essa perfeição, porque dá muito trabalho, a gente vai ter que mudar, né, o nosso modo de ser, a gente vai ter que mexer no nosso orgulho, isso dói, isso machuca, incomoda. Por quê? Porque nós ainda estamos no cabresto do orgulho. Quando a gente se despojar, né, desse sentimento ruim, tá? Diferente assim, puxa, né, eu consegui, me formar, eu consegui um trabalho novo através, né, eu batalhei. A gente tem um orgulho, que nós não podemos deixar esse orgulho do poder, da ganância, de pisar em cima do outro. Esse orgulho não é legal, tá? Esse orgulho não é legal. Então nós devemos saber separar, porque nem está acontecendo isso,
hoje, né, atualmente, separar o joio do trigo. Então, amemos da melhor maneira possível. Né? E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, muita paz, muito amor e rumo a um planeta de regeneração. Obrigada, meus queridos. Uma boa noite. Vamos seguindo com os trabalhos, vamos prestando atenção à prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos, nesse momento, aguardando as mensagens que vêm do plano de luz, do plano superior. Lembrando que a mensagem vem sempre de lá para cá. Vamos aguardando os nossos irmãos. Boa noite a todos. Depois de uma longa caminhada, de muitos e muitos tempos, consegui encontrar um refúgio no deserto dos meus pensamentos. Encontrei um oásis para me refrescar, para pensar, para me encontrar. Fiquei perdido durante muito tempo. Não via nada, não via ninguém. Achava que estava só. Mas não. Depois é que eu fiquei sabendo que toda essa minha caminhada eu estava sendo acompanhado por irmãos que me amavam e eu nem sabia. E eu perguntei: por que vocês não me acordaram? E eles responderam: a cada um o seu tempo. Você tinha que fazer esse percurso. Você tinha que se encontrar. E assim foi, amigos. Hoje vou de casa em casa, levando o meu carinho, a minha palavra, para que todos se encontrem. Todos olhem para dentro de si e vejam que o caminho é longo,
mas o oásis está ali pertinho. O que eu peço a vocês, amigos, que todas as vezes estão aqui nesta casa, ouvindo, levando consigo alguma palavra, façam disso o oásis, que vocês nunca sentirão a sede de amor, a sede da bondade, da perseverança. Ouçam e levem consigo. Não venham em vão. Venham com a convicção de que Deus está sempre junto a nós. E Jesus sempre no nosso caminho. Desejo a todos uma noite feliz, uma semana maravilhosa, e tenham fé, que tudo se resolve, e tudo passa, meus amigos. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos, nesse momento, doar um pouco dos nossos bons pensamentos, do nosso amor, do nosso carinho aos irmãos mais necessitados. Vamos ao momento de vibrações. Vamos unir nossos pensamentos num só ideal e, junto com os amigos espirituais que se encontram, vibremos, para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, evoluam moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração de nosso planeta. Para que os governantes tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Para que haja fé, esperança e força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Para que haja conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Para que haja harmonia e união em todos os lares. Para que haja saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Para que haja respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Para que haja muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito amor, carinho e respeito. Para que todas as casas assistenciais tenham muita força, esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e que sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, recebam do plano espiritual o que mais necessitam, dentro dos seus merecimentos. E pedimos neste momento bênçãos de paz e amor, cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos os nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus. Antes de encerrarmos essa primeira parte, vamos lembrar, nós vamos tomar os passes, tomar um pouco de água fluidificada. Quem tiver em tratamento, volta ao salão, e aos demais espero encontrá-los na terça-feira, na nossa festa julina. E não esqueçam do nosso curso básico de Espiritismo a partir de agosto. Vamos ao encerramento. Eu sou eu que encerro. Então vamos mais uma vez agradecendo pela palestra de hoje, pelos ensinamentos aqui passados. Vamos pedindo também a proteção dos nossos irmãos de luz, dos nossos anjos da guarda, que nos acompanhem na nossa volta para casa. Que nessa volta possamos encontrar nossos familiares e participar da harmonia que Deus sempre nos ensina. E mais do que isso, aproveitando, como disse a palavra, a palestra de hoje,
doando um pouco do nosso amor, doando um pouco do nosso carinho. E como veio a mensagem também, buscar o oásis que é sempre o amor do Pai. O amor de Cristo, o amor do Pai nos acompanhe e que possamos nos sentir fortalecidos e cientes do nosso papel a cada instante. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.